Mano, como estão? Saudade demais de vocês. Mas vamos continuar. É hora de foco, de força de vontade, tá certo? Mais uma vez, as dicas da tia para assistir a aula num local confortável, colocar uma mesa, uma cadeira. Nada de assistir a aula deitado, tá certo? Posição aqui de sentido, igual a tia. Vamos para mais uma aula. E hoje a aula é muito boa, muito gostosa. A aula de ortografia é sempre uma aula light, uma aula melhor, uma aula bem tranquila. No entanto, é preciso que se tenha muita atenção na hora de escrever, de ler e de escrever. Portanto, as aulas de ortografia são muito importantes para nós do sexto ano. Então, toda atenção redobrada na hora da escrita. Escrever correto, né? O nosso objetivo, alunos do sexto ano de português da Tia Jo. A gente tem que escrever direitinho. E é por isso que hoje nós vamos na página 126 do livro de gramática, nós vamos estudar o uso do G e do J. Então, peguem aí o livro de gramática para acompanhar a aula da tia, prestando atenção, a partir de agora, mente voltada somente para a aula. Todo mundo de olho na aula de hoje, tá bom? Lembrando aqui, a tia já botou a tarefa hoje é bem pequena, mas muito boa de se fazer. Da página 126 a 129. Vamos aproveitar essa gramática maravilhosa que a gente tem, é um livro muito bem desenvolvido, prestando atenção nas dicas e na aula da tia, certo? Peguem aí o livrinho na página 126. Vejamos. Uso do G e do J. Começa como sempre, né? Contextualizando. A gramática de vocês é boa porque ela sempre contextualiza o conteúdo. Ela não só joga um conceito dizendo o que é. É sempre contextualizado dentro de uma história em quadrinho, de uma tirinha que é interessante e possui o conteúdo. Vejamos. Um ataque surpresa ao inimigo na hora do almoço foi uma grande sacada. Eles estão atirando espetinhos mistos na gente. Eu sei o que eu estou fazendo. Todo feliz que deu certo. Então, vejamos. Retire do segundo quadrinho a palavra escrita com a letra G. Muito fácil, né, gente? Só retirar lá do quadrinho a palavra escrita com a letra G. Qual é o nosso conteúdo? O uso do G e do J. Agora, observe e compare. Gente e jeito. Fala em quantia. Gente e jeito. Mais uma vez. Gente, jeito. Na hora de escrever essas palavras, é possível confundir as letras G e J? Explique. Ora, é possível confundir? Sim. Por quê? Por que jeito e J? Às vezes eu já peguei assim, jeito, é com G ou com J? Por que, gente, que é fácil a gente confundir? Porque a pronúncia delas é muito parecida. G e J têm uma pronúncia. O som que elas representam, ou seja, o fonema. Vocês lembram que a tia explicou que fonema é o mesmo que som? O fonema, ou seja, o som produzidos pelas letras G e J é muito parecido na hora da pronúncia, por isso se confunde algumas palavras na hora de escrever, se é com G ou se é com J. Ora, quem já não se colocou numa situação em que teve dúvidas na hora da escrita com G ou com J? Por que teve dúvida? Porque o G e o J, eles têm a pronúncia, o som, são fonemas muito parecidos. Por isso que se tem dúvidas, e é por isso que nós estamos estudando em ortografia. Para quê? Para ter algumas dicas que nos deixem sem dúvidas na hora de escrever com G ou com J. Mas, relembrando aquele nosso colega que é muito importante na hora de escrever essas letras, o dicionário. Teve dúvida? Corre no dicionário para poder sanar as dúvidas e não ter mais dúvida de jeito nenhum. Aprender. Vamos lá, a próxima. Fique de olho, a tia Jo já falou a importância do fique de olho da nossa gramática. São dicas que nos ajudam a responder e a aprender o conteúdo melhor. As letras G e J representam o mesmo fonema.
A tia já explicou que fonema é o mesmo que som. Ou seja, elas têm a mesma pronúncia. O jeito de falar é o mesmo. Quando seguidas de que vogais? Tia, sempre vai ser assim? O G e o J vão sempre ter a mesma pronúncia? Não, vejam a dica. Eles só têm a mesma pronúncia se forem seguidos das vogais E e I. G e J só têm a mesma pronúncia, só tem o mesmo som se forem seguidas das vogais E e I. Fiquem de olho. G, G, tem o mesmo som. Já isso não ocorre antes das vogais A, O e U. Se o G e o J forem colocados juntos com A, O e U, eu não vou ter dúvida na hora de escrever, porque a pronúncia de uma vai ser diferente da outra. Quando é que a pronúncia delas é igual? Quando elas estão juntas do E e do I. Repitam com a tia. G e J só têm a mesma pronúncia se forem seguidas das vogais E e I. Agora, se elas forem seguidas de A, O ou U, elas não têm a mesma pronúncia. A dúvida ela não vai prevalecer. O G com A fica H e o J com A fica Já. Go, Jó, Gu, Ju. O som fica diferenciado, tá certo? Na dúvida ainda da escrita, sempre consulte o dicionário. Tá vendo? Até o livro tá avisando vocês da importância do dicionário. Então, G e J, eles só têm a mesma pronúncia quando seguidos de quais vogais? Em sexto ano, E, I. Muito bem. Ainda no livro de vocês, a gente tem assim. Leia as palavras escritas com agem. Agem. Aterragem, aterrissagem, chantagem, contagem, coragem, folhagem, garagem, massagem, mensagem, paisagem, personagem, reciclagem, reportagem, embalagem e vantagem. Aí, depois de lidas, vocês têm que ler, nós vamos completar. A maioria das palavras terminadas em agem, A, G, E, M, são escritas com a letra G. Tá aí a primeira dica, a primeira regra para vocês, alunos do sexto ano. A maioria das palavras terminadas em agem são escritas com a letra G. Quarta questão tem assim. Escreva palavras derivadas prestando atenção à escrita G ou J. Palavra derivada são que derivam de uma outra palavra que é a primitiva, certo? Palavra primitiva, nós temos aqui o exemplo jeito. Qual a derivada de jeito? Enjeitar, desajeitado, jeitinho. De fingir, nós temos fingido, fingimento, fingidor. E vocês podem procurar outras no dicionário e acrescentar. Mas qual é a novidade aí de fazer essa questão? Fique de olho. Por que tem que fazer essa questão? Para vocês descobrirem que se a palavra primitiva jeito é com J, a palavra derivado enjeitar também é escrita com J. O mesmo ocorre com as palavras escritas com G. Ou seja, se a primeira palavra do grupo de palavras, a primitiva, a primeirinha, for com J, as derivadas todas serão com J. Se forem com G, as derivadas todas serão com G. Por exemplo, laranja. Laranja eu já sei que é escrita com J. E laranjeira? Laranjeira parece o som do G. Só que, como laranja é a primitiva, a derivada laranjeira também será com J. Porque se a primitiva é com J, as derivadas também serão com J. Certo? Essa dica também já se aplicou a outras coisas lá na ortografia. Tragam também para o G e o J. Se a primitiva é com J, as derivadas serão com J. Se a primitiva é com G, as derivadas serão com G. Mais uma dica. O J é usado nas palavras de origem indígena e africana, em verbos terminados em jar, em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Olha aí as dicas do J. Palavras de origem indígena ou africana, verbos terminados em jar, e em palavras derivadas de outras primitivas com a letra J. Exemplo, jacaré, jabuticaba, canjica e pajé. São palavras de origem indígena, então são escritas com a letra J. Varejo, laranja, sujar, viajar e laranjeira são exemplos de palavras escritas com a letra
J. Depois tem aqui mais, J e G. Viaje mais pelo Brasil e conheça a sua gente. O som do G e do J, seguidos de E e I, é o mesmo som. G e J, seguido das vogais E e I, tem o mesmo, eles produzem o mesmo som. Uma outra dica, usa-se a letra G geralmente nas terminações agem, igem e ugem. Não é uma regra sem exceção, existem as exceções, mas a maioria das palavras escritas com agem, igem e ugem são escritas com a letra G. Mais uma dica. Usa-se a letra G geralmente. Dicas, anotem no caderno, não esqueçam, sexto ano. Anota essas dicas naqueles post-it bonitos que vocês têm num caderninho de anotação ou no próprio caderno de português. Nas terminações agem, igem e ugem, viagem, paisagem, vertigem e ferrugem, usa-se letra G. Nas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio, exemplos, pedágio, colégio, prestígio, relógio e refúgio, também são escritos com a letra G. Nas palavras formadas de outras que já possuem G, ou seja, se a primitiva é escrita com G, a derivada também é escrita com G. Faringe, faringite, massagem, massagista. Outras dicas, guardem na memória. Dicas de como usar a letra J nos verbos terminados em já, arranjar, viajar e sujar. Nas palavras formadas de outras que já possuem J, ou seja, granja, apesar de granjeiro soar muito J, o G, mas não é com J, porque vem de granja, que é com J. Loja, lojista, lojista é derivado de loja, continua com J. E cerejeira é derivado de cereja, continua com J. Mais dicas aí que também vocês devem anotar, prestando atenção, sexto ano. Mais dicas aqui, palavras com a letra J, olha quantas a tia trouxe. E olha quantas com a letra G. Com J a gente tem alfange, berinjela, cafajeste, canjica, gorjeta. Olha como gorjeta produz um som também de G, mas é escrito com J. Jeito, genipapo, jiboia, giló, giral, laje, majestade. Prestem atenção, gente, nessas palavras. Aprendam, revisem, copiem essas palavras. Por quê? Na medida que eu copio, a minha mente vai gravando para eu nunca mais esquecer. E com G, nós temos agiota, algema, angélico, angico, bege, bugiganga, esfinge, faringe, gergelim, murgi. Olha quantas dicas, gente. A maioria aqui das escritas com J é verbo e a maioria das escritas com G é substantivo. Reparem aqui na última palavra. Existe viagem, verbo é com J e viagem, substantivo é com G. Não esqueçam. Existe viagem com J e viagem com G. Quando a viagem for um verbo, quando ele for da classe dos verbos, ele é com J. E quando ele for um substantivo, representar um substantivo é com G. Não esqueçam. Tem tarefinha no livro, tem uma questão falando sobre isso. Substantivos terminados em agem, igem, ugem. São exemplos, bagagem, ferrugem. Cuidado, pagem e lambugem. Olha aí dicas aí para vocês. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Para quê? Para fixar na memória. Exemplo, pedágio. Verbos terminados em já, com J, arranjar. Palavras de origem tupi, africana, árabe, exótico são escritas com a letra J, moji, jiboia. Palavras derivadas de outras que apresentam J, exemplo, laranjeira, laranja, certo? Então, muitas dicas aí de como escrever palavras com G e com J. Lá no exercíciozinho do livro de vocês, tem até umas adivinhas, certo? Umas adivinhas bem legais. Bota a cabecinha aí para pensar, para funcionar, para brincar de adivinha, que é bom demais, para encontrar. E nas respostas são palavras com G ou J. Também tem uma questão falando sobre essa regra do G e do J antes das vogais. Quando é que o G e o J têm a mesma pronúncia? Antes da vogal E e I. E quando é que eles não têm a mesma pronúncia? Depois, antes das vogais A, O, U, certo? E aí nós temos aí as derivadas. Depois nós temos viajar com J e viajar com G. Lembrando que viajar com J é quando ele
tá na função de verbo e viajar com G é quando tá na função de substantivo. Prestem atenção, substantivo é quando ele dá nome e verbo é quando ele pratica uma ação, estado, um fenômeno da natureza, certinho? Depois vem pedindo também palavras para acrescentar na ordem alfabética, tá bom? Então, até a próxima. Façam direitinho, deem uma lida, assistam a aula 2 vezes, a tia Jo está à disposição. E eu quero ver a imagem da tarefa hoje, mandada para o meu celular, tá bom? Quero acompanhar se vocês estão fazendo direitinho. Um cheiro da tia, até a próxima.